Olá, eu sou a professora Roseli e hoje nós vamos corrigir a nossa primeira atividade bimestral. Confira o seu resultado para ver o que você errou e não cometer o mesmo erro nos próximos exercícios. O valor simplificado da expressão abaixo é... gente, neste caso aqui nós temos o uso das propriedades da potenciação. A primeira coisa que vocês tinham que fazer é eliminar esse parênteses fazendo uma distributiva, multiplicando o expoente que estava aqui fora pelos expoentes dentro do parênteses, um por um. Lembrando que, quando não tem nada escrito, eu sei que eu tenho o expoente 1. Então, neste caso, você vai ter 1 vezes 4, 4, e do y a mesma coisa. 2 vezes 4, 8. No denominador, nós temos o mesmo processo. Você vai fazer a distributiva. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Agora aqui, gente, o que acontece? Nós caímos em uma divisão. Lembra que quando você tem uma divisão de mesma base, qual é o processo que nós vamos utilizar? Subtrair os expoentes. Então, é isso que nós vamos fazer, pelo x e pelo y. Então, você vai ter x, 4 menos 6, vezes o y, 8 menos 6. Fazendo esta subtração, vamos colocar a resposta aqui. Nós vamos ter 4 menos 6, subtrai, usa o sinal do maior, menos 2. E no caso do y, 8 menos 6, 2. Este, então, seria o meu resultado final. Neste segundo exercício, nós temos, escrevendo o valor 0,0000000052 em notação científica, temos... gente, lembre-se do seguinte, quando você escreve em notação científica, você escreve na base 10. E nós vamos utilizar aqui como referência, como mantissa, que é aquele número que fica na frente da potência, né, de base 10, o número que eu tenho que é diferente de zero, nesse caso 52, e a minha vírgula, ela vai logo após o primeiro número significativo, ou seja, logo depois do 5. O exercício ele vai ficar escrito nesse formato, 5,2 vezes 10. Eu só preciso descobrir agora o meu expoente. Vamos lembrar o seguinte, por ser um número extremamente pequeno, né, um número decimal, eu vou ter aqui como expoente um número negativo. Quantas casas decimais a minha vírgula caminhou? Ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais, porque eu estou colocando a vírgula logo depois do 5. Então, meu expoente vai ser menos 8, ou seja, em notação científica, nós temos como valor 5,2 vezes 10 a menos 8. Próximo exercício, ele quer que escreva este valor também em notação científica. Gente, lembra do seguinte, quando você escreve em notação científica, você sempre vai utilizar o valor significativo que você tem, ou seja, o valor que é diferente de zero. E a sua vírgula sempre vai logo após o primeiro valor significativo. Neste caso aqui, eu tenho 97. Então, eu vou escrever 9,7. A vírgula, tá logo depois do primeiro valor significativo. Neste caso aqui, gente, nós temos um número extremamente grande. Então, o meu expoente ele vai ser positivo. Quantas casas decimais a minha vírgula andou? Esse vai ser o meu expoente. Eu estava com a vírgula aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até chegar no 9, eu andei 12 casas decimais, ou seja, o meu expoente será
12. Então, em notação científica, nós vamos ter 9,7 vezes 10 elevado a 12. A notação científica é uma forma de escrever um número extremamente grande ou extremamente pequeno de uma forma um pouco mais simplificada. Terceiro exercício. Assinale a alternativa que apresenta a raiz simplificada de... Ó, gente, nós temos que tentar extrair esses números da raiz. 36, eu sei que a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Se você tem dúvida, você faz a fatoração desse número. 36 dividido por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Ou seja, é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Voltando para a raiz com esses valores, nós temos 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, a elevado à quarta, x elevado à sexta. Lembre-se do seguinte, para você conseguir extrair o número da raiz, você vai pegar o expoente que está dentro da raiz e dividir pelo índice. Como não tem nada escrito aqui, eu sei que é 2, por isso é raiz quadrada. Então, vai ficar 2 dividido por 2, no caso do 3, o mesmo processo. 2 dividido por 2, no caso do A, 4 dividido por 2 e no caso do x, 6 dividido por 2. Agora vamos ver o resultado dessas divisões. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Agora aqui, gente, vamos só dar uma simplificada, né? 2 vezes 3, 6, a ao quadrado, x ao cubo. Poderia já do início vir para a resposta final? Poderia. Como eu havia falado, raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Eu sei que 6 vezes 6 é igual a 36. E eu já poderia ter feito as divisões dos expoentes logo no início. Então, neste caso, nós temos como resultado 6 ao quadrado, x ao cubo. No próximo exercício, nós temos o seguinte... Calcule o valor numérico da expressão abaixo para x igual a 3 e y igual a 2. Nós estamos trabalhando com expressões algébricas. O que nós temos que fazer? Pegar os valores do x e do y e substituir dentro da expressão. Então, nós temos aqui x, o meu x vale 3. 3 elevado ao quadrado mais 5 vezes o y meu y vale 2. E nesse caso, x menos y, 3 menos 2. Agora aqui, gente, virou uma expressão numérica. Lembre-se da ordem. Primeira coisa que você tem que resolver, potência, multiplicação e depois, por último, soma, subtração. Se um cálculo não interfere no outro, você até pode fazer os dois ao mesmo tempo. Então, neste caso, 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 5 vezes 2, 10. 3 menos 2, 1. Agora aqui, 9 mais 10, 19 sobre 1, que vai dar 19. Resultado final, então, 19. Próximo exercício. Qual o resultado da soma abaixo para x igual a menos 2 e y igual a menos 3? Cuidado que você tem aqui valores negativos. Então, vamos fazer a substituição, sempre colocando entre parênteses para organizar e não confundir com os sinais. Então, você tem o x vale menos 2 e o meu y vale menos 3. Aqui a mesma coisa, gente. O y é negativo, vamos pôr entre parênteses. O x também é negativo, vamos colocar entre parênteses. Agora virou uma expressão numérica. Vamos trabalhar os sinais, né, e fazer os cálculos conforme a ordem que aparecem. Neste caso aqui, o meu 6 ele é positivo, então nós vamos fazer
mais com menos, menos, menos com menos, mais. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Aqui, gente, vamos resolver primeiro as potências para depois eliminar os parênteses. Neste caso aqui, nós caímos naquela regrinha. Você tem base negativa. Se o seu expoente é um número par, o resultado vai ficar positivo. Se o seu expoente é um número ímpar, o seu resultado permanece negativo. Nesse caso, o 3 é ímpar, vai ficar negativo. 3 elevado à terceira, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, nesse caso, menos 27. Neste caso aqui, o expoente é par, então o meu resultado permanece positivo. 2 elevado ao quadrado dá 4. Agora aqui, gente, mais 36. Vamos ter que eliminar o parênteses aqui, fazendo a regrinha de sinal. Menos com menos, mais 27. Mais com mais 4. Neste caso, nós temos que fazer a soma. 36 mais 27 mais 4. Todo mundo positivo, então meu resultado será mais 67. Bom, pessoal, essa foi a correção dessa atividade. Se ficou alguma dúvida em relação a alguma resolução, faça a anotação e faça a pergunta depois, que eu resolverei em sala de aula.